Bem, vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a história da igreja. Nós vimos a semana passada, a primeira aula, serão 8 aulas. Nós vimos a semana passada, a primeira aula, a era apostólica. E hoje nós vamos fazer uma abordagem, obviamente procurando o máximo de profundidade possível, mas sem conseguir abordar tudo, E nós vamos falar da era patrística, a era conhecida dos pais da igreja. É um estudo totalmente histórico, mas antes eu quero convidar os irmãos para a leitura da segunda carta de Pedro, capítulo 2, onde leremos apenas 3 versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Diz assim: o apóstolo Pedro já alertava, para a questão dos falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele já preveniu a igreja, nos preveniu a todos que viria, Ele está dizendo aqui que no futuro dele viria falsos mestres com heresias. E preste bem atenção no que ele diz sobre essas heresias. Heresia não é algo simples, não é equívoco doutrinário. Diz aqui, heresias destruidoras, E hoje, como nós vamos fazer uma abordagem aqui a respeito da era dos pais da igreja, nós vamos ter que abordar essa questão das heresias, E o estudo é histórico, mas é bastante importante, porque nós vamos conseguir perceber que algumas dessas heresias que surgiram nessa época aí, elas estão até hoje atuando aí, de forma presente na vida da igreja. Então, será que vai aparecer aqui o slide? Eu quero... Primeiro vamos abordar, a era dos pais da igreja patrística, Por que eles eram chamados de pais, Essa designação pai ou padre, ela é uma designação que a igreja dava no início aos oficiais, ministros da palavra, presbíteros, eles eram chamados de pai. Era uma referência ao 5º mandamento e ao respeito, Como eles instruíam o povo nas escrituras, a igreja carinhosamente chamava eles de pais, Esse procedimento, a igreja reformada, até quase no século XIX tinha também, chamava os presbíteros, ministros da palavra de pais, É até interessante que talvez o principal tradutor da Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida, ele era chamado de pai. Tem uma edição da Bíblia, revista e corrigida, se eu não me engano é de 1803, mas eu não tenho muita precisão para dizer, que está escrito lá, João, tradução do padre João Ferreira de Almeida, o que levou muitas pessoas a acharem que ele era um padre, no sentido de sacerdote da Igreja Católica Romana, Mas não, ele era da Igreja Reformada, inclusive da Igreja Reformada Holandesa. Esse tradutor da Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, ele era português, Foi morar na Holanda com 14 anos de idade, se converteu na Igreja Reformada Holandesa e tornou-se ministro da palavra lá. E acabou traduzindo, fez a primeira tradução da Bíblia para o português, Então, da Bíblia inteira. E aí, então, uma das edições da sua tradução está lá, padre João Ferreira de Almeida, Então, muitas pessoas pensam que ele era padre católico, mas não era, ele era romano, Aliás, ele era da Igreja Reformada Holandesa.
tá? Então essa designação aí, pais da igreja, patrística e tudo, é simplesmente uma questão de respeito, né? Nós temos o hábito, né, no meio reformado, de até hoje chamar os patriarcas de pais. Quando nos referimos, por exemplo, a Adão e Eva, né, costumamos falar isso, aos profetas do Antigo Testamento, né, que é uma linguagem bíblica que eles usavam, né, nossos pais, né, fizeram isso, então é uma forma respeitosa, tá? E é por isso então que esta era é conhecida como patrística e chamada de pais da igreja, tá? Os pais da igreja, eles formam 3 grupos, tá? E eu queria que eu pusesse aqui o slide, por favor. Os 3 grupos, pais apostólicos, isso. São esses os 3 grupos que formam a categoria, vamos dizer assim, dos pais da igreja, tá? Pais apostólicos, pais apologistas e pais teólogos, tá? Esses pais apostólicos são da primeira geração dos pais da igreja. Qual é essa primeira geração? É aquela geração que veio imediatamente após a era apostólica. Põe, por favor, o slide do Concílio de Jerusalém. Os irmãos lembram que nós, na época nós terminamos a aula passada abordando a questão do Concílio de Jerusalém, que foi onde eles debateram as doutrinas da igreja, a questão do judaísmo, né, dos judaizantes, e onde houve uma ruptura do cristianismo com o judaísmo ortodoxo, né? Então essa imagem aqui vai representar mais ou menos ali Tiago, né, que presidiu o concílio e tudo mais, e os apóstolos e presbíteros da igreja da época. Após esta era aqui, então veio a era dos pais da igreja. Você pode pôr aquele slide dos pais da igreja? Essa aqui, ó, tá? Então aqui tem alguns pais da igreja, tá? Policarpo, Orígenes, Tertuliano, Papias, Clemente, Atanásio, Justino Mártir, Agostinho, Jerônimo, Inácio, Ambrósio, Eusébio de Cesareia, mas havia muitos mais, né? João Crisóstomo, por exemplo, Eusébio e outros que estão aí, tá? Agora podemos voltar lá naquele slide dos 3 tópicos. Então, esses pais da igreja, que é essa geração de líderes da igreja, de oficiais, que vieram logo após os apóstolos, é dividido aqui, nós podemos dividi-los em 3 grupos, tá? Pais apostólicos, pais apologistas e pais teólogos. Então, a primeira geração desses pais da igreja, onde é considerado Clemente de Roma o primeiro pai da igreja, né? É formada por aqueles que eram discípulos diretamente dos apóstolos, tá? Por exemplo, Inácio, que era discípulo de Pedro, Policarpo, que era discípulo de João, e vários outros, tá? Esses pais apostólicos, por isso eles têm esse nome, conhecido por esse nome, por serem discípulos diretos dos apóstolos, né? Eles não, os escritos que eles deixaram, a contribuição que eles deixaram, não é uma defesa da fé e nem uma análise aprofundada, teológica, doutrinária. Eles se dedicaram mais a fazer meditações, reflexões, sermões, né? E deixaram devocionais, vamos dizer assim, para a igreja, tá? Então, a participação deles era justamente produzir devocionais, e produziram várias, tá? Agora, eles têm uma importância muito grande pelo seguinte, pela abordagem que eles davam ao Antigo Testamento. Isso é muito fundamental, porque depois deles surgiram diversos hereges que queriam separar o Antigo Testamento do Novo, ou seja, dividir a Bíblia, descaracterizar o Antigo Testamento, né? Então, os escritos dos pais apostólicos, eles têm um peso muito grande de importância para a igreja, porque são aqueles que vieram diretamente dos apóstolos e que, entre os seus escritos, nós vemos como regra de fé a Bíblia completa, e não somente o Novo Testamento, como muitos até hoje querem defender, né? Falam assim, não, o Antigo Testamento é só uma questão histórica, né? E tudo mais. E nós vamos ver ao longo do estudo que surgiram hereges
falando até pior do que isso, né? Falando que havia um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento, e heresias do tipo. Então, a contribuição dos pais apostólicos, ela foi muito importante e é muito importante até hoje, tá? Pela questão histórica, nós podemos nos basear também como era a igreja, né? Daqueles que herdaram diretamente dos apóstolos. Depois disso, vem a era dos pais apologistas. Esses pais apologistas, aqui não é bem separado por eras, né? Eu falei era, tá? Mas é pela obra que eles deixaram, tá? Esses pais apologistas são o que nós vamos abordar mais nesse estudo, tá? Esses tiveram que se dedicar a se defender a sã doutrina e a fé cristã. Eles foram obrigados a fazerem defesas da fé. Como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 1:27, né? Para defendermos a fé evangélica. Esses apologistas, esses pais apologistas, eles tiveram que se dedicar, passar a vida defendendo a fé, porque muitos hereges, conforme o apóstolo Pedro orientou aqui, advertiu que aconteceria, muitos hereges estavam se levantando no meio da igreja. Então, eles fizeram obras profundas de defesa da fé, de apologética, né? Entre eles estão Irineu, Orígenes e Justino Mártir, embora haviam outros, né? Então eles combateram as diversas heresias que surgiram, e eu coloquei algumas aqui, só que nós não vamos poder estudar todas, tá? Eles combateram heresias como arianismo, gnosticismo, maniqueísmo, neoplatonismo, marcionismo, ebionismo, montanismo e várias outras, tá? Por que é importante observar isso? Porque algumas dessas heresias que eles combateram, elas estão presentes até hoje na igreja. E algumas delas, quando eles combateram, essas heresias parece que morreram no tempo e voltaram depois, tá? É muito interessante observar uma coisa, um levantamento que diversos teólogos fizeram. Eu vou citar o nome do filme e do livro, tá? Ninguém é proibido de assistir ou de ler o livro, né? Mas nós devemos ter consciência. Aquele livro A Cabana, o filme A Cabana, que virou paixão de muitos cristãos, né? Foi detectado ali pelo menos 13 heresias, dessas que os pais da igreja combateram. E algumas delas estavam adormecidas no tempo e voltaram após a execução desse filme e desse livro, tá? Então, os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais teólogos, né? Os pais teólogos, como Atanásio, Agostinho, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, esses três últimos aqui, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, eles são conhecidos historicamente como os três capadócios. Esses pais teólogos, os seus escritos eram bem mais aprofundados, tá? Buscando fontes assim profundas nas doutrinas, sistematização das doutrinas, né? Análise das doutrinas e tudo mais. Tanto que Calvino, quando foi sistematizada a teologia reformada, né? No século XVI, Calvino cita muito Agostinho. Se você ler ali as Institutas, cita muito Agostinho, né? E alguém fala assim, vocês parecem muito os católicos, né? Porque Agostinho viveu numa época onde a igreja católica romana não havia se desviado tanto como se desviou ao longo do tempo, né? E além do mais, o que eles falavam de correto ali, né? Deve ser preservado. Então, nós vemos que haviam três grupos, tá? Que nós podemos, de categorias, vamos dizer assim, tá? Pais apostólicos, pais apologistas e pais teólogos. Até mais ou menos o século IV, a igreja ainda era unificada. E essa informação que eu vou dar para os irmãos é muito importante no conhecimento histórico da igreja. Até o século IV, estou falando todas 100%, todas as heresias que surgiam no meio da igreja, todas, e não eram poucas, elas eram refutadas, rechaçadas, e os hereges eram excomungados. Todas. Eles podiam até sair da igreja e organizar grupos
como os montaneses, por exemplo, fizeram, e vários outros, né? Maniqueu fez também isso, vários outros fizeram. Mas até o século IV, não é que não surgia heresia, surgia. Mas todas eram combatidas, refutadas, rechaçadas, e os hereges eram excomungados da igreja. Tá? Depois do século IV nós vamos estudar, né, na próxima aula, a igreja. Bem, então vamos acompanhar aí como era a condução da igreja antes da igreja imperial, antes de ser oficializado como religião oficial do Império Romano por Constantino, né? Embora fossem 3 grupos, apostólicos, apologistas e teólogos, nós vamos nos deter aqui nos pais apologistas, tá? E nós vamos ver que como eles detiveram as heresias até a influência do Estado romano na igreja, tá? Então, após a morte dos apóstolos, deu início a essa era que nós chamamos de patrística, né? Só que esse período não foi um período só de rosas, tinha muitos espinhos também. E começou a surgir então um número muito grande de hereges. Só que era uma época onde os apóstolos não estavam mais. Então, quando nós estudamos as cartas apostólicas, nós vemos defesa da fé. Paulo, Pedro, principalmente, né? Judas, ele pretendia escrever possivelmente um evangelho, que ele fala, queria escrever acerca de Cristo, mas sou obrigado a fazer uma defesa da fé aqui. E a carta dele é uma verdadeira defesa da fé. Isso tudo já acontecia na era apostólica. Agora não havia mais os apóstolos, não havia mais ninguém com aquela autoridade apostólica para defender mesmo a fé. Então eles tiveram bastante problemas, mas eles mantiveram a igreja pura e casta até o século IV, tá? E esta era da igreja você pode dividir em 3 eras distintas, do ano 100 ao ano 200, do ano 200 ao 450, do 450 até o século 6, mais ou menos, até o começo do século 7, tá? Clemente Romano, eu acho que é o 3, né? Não é esse não. É o slide 3 na ordem. Bom, Clemente não tem problema. Clemente Romano, ele nasceu no ano 97 depois de Cristo. É considerado o primeiro pai da igreja, tá? Ele nasceu numa era onde o apóstolo João ainda estava vivo, tá? E ele foi o mesmo que trouxe os primeiros escritos teológicos, né? Então, as grandes polêmicas que foram trazidas aí pelos hereges, que nós vamos analisar daqui a pouco, nós podemos destacar algumas que perturbaram a igreja no passado e perturbam até hoje. E nós vamos dar uma analisada nelas, tá? Essas grandes polêmicas foram a dualidade. O que é a dualidade? É a ideia da luta entre o bem e o mal. Não sei se os irmãos já viram, isso daí perturba a igreja até hoje, porque isso tira, de certa forma, a soberania de Deus. Não sei se os irmãos já viram aí fotos de internet com Jesus e o diabo tirando o braço de ferro, e pessoas falando, né, que a força do maligno, né, que o mal prevalece muitas vezes e tudo mais. Isso chama dualismo, tá? Isso, Jung e Yang, né? É uma coisa assim. Então, que representa o bem e o mal. Isso é dualidade, dualismo. Isso foi uma heresia que surgiu nesse período após os apóstolos, tá? Outra que também perturba a igreja até hoje é a ideia do livre-arbítrio do pecador, livre-arbítrio do homem caído, tá? Uma terceira que a gente pode ver que perturba a igreja até hoje é a ideia blasfema da não divindade de Cristo, tá? Que é a ideia que diz que Cristo não é Deus, Cristo foi criado por Deus. E a quarta é aquela ideia de onde surgiu o mal, e muitas pessoas atribuem o mal a Deus, como Deus é o criador de tudo. Me refiro ao mal moral, né? Não o mal das adversidades.
o mal moral. Então, basicamente, essas 4 heresias, elas perturbaram muito a igreja. E isso, então, provocou aí a resposta, né, dos pais da igreja, tá? Então, ao estudarmos os hereges da era patrística, nós vamos perceber a origem, por isso que é bastante importante estudar isso, de algumas doutrinas que são ensinadas hoje. E entre esses hereges, nós vamos mencionar 4, embora haviam vários. Nós vamos mencionar 4 nessa nossa abordagem. Pelágio, Mani, que é chamado de Maniqueu, Ário e Marcião, tá? Você colocou a imagem do Pelágio, já está aí. Pelágio, ele nasceu por volta do ano 405, tá? E qual foi a heresia que ele trouxe? Ele negava o pecado original, negava o servo-arbítrio, ou seja, ele dizia que o homem era totalmente livre para escolher o seu destino, inclusive de salvação, céu ou inferno, né? Negava que o pecado original tivesse alguma influência na vida do homem, negava a depravação humana, ele falava que o homem cometia o mal por imitação, mas o homem era puro, ele nascia puro e santo, né? Isso contradiz totalmente a Bíblia, né? Principalmente Salmo 51, verso 5 e tudo mais, tá? E negava que havia a necessidade da graça de Deus na salvação. Ou seja, a salvação não era a graça de Deus, não era um favor de Deus. Mas o homem, ele escolhia porque ele era puro, ele era santo, então ele escolhia seguir esse caminho, tá? Essa é a primeira herege. O segundo herege é Maniqueu, que é conhecido na história como Mani, acho que está no 5, isso, tá? Ele viveu entre o ano 216 e o ano 276. Ele negava a soberania de Deus. Irmãos, percebam como que nessas heresias que surgiram, algumas surgiram até durante a era apostólica, mas foram bem combatidas lá pelos apóstolos, né? Como essas heresias, elas estão presentes hoje, que nós podemos chamar praticamente do último estágio da igreja, praticamente, né? Ou estamos entrando para esse estágio, tá? Então, Mani, ele negava a soberania de Deus, defendia o dualismo, que é isso aí, essa eterna luta do bem contra o mal, né? Para Mani, o mundo é dividido entre o bem, representado pelo reino da luz, e o mal, simbolizado pelo reino das sombras, ou seja, um eterno combate entre Deus e o diabo. Surgiu, após ele ser excomungado da igreja, uma religião, uma espécie de seita chamada maniqueísmo. E esse maniqueísmo, ele influencia a igreja até hoje. Era formado a partir de um sincretismo que misturou, olha só, irmãos, características de várias doutrinas cristãs, como o hinduísmo, budismo, judaísmo e o zoroatrismo, que é uma antiga religião persa, né? Para desenvolver o conceito do maniqueísmo. Então, essa ideia de luta entre o bem e o mal, nós vemos muito presente hoje. Por exemplo, os irmãos já devem ter visto várias pessoas falando que o inimigo se levantou contra a vida dessa pessoa, né? Então ela vai ter que fazer uma espécie de luta espiritual aí, né? Porque o inimigo talvez tire isso ou faça aquilo e tal. Quando a pessoa ela age assim, ela, mesmo que sem querer, mesmo de boa fé, né? Ela está negando a soberania de Deus. Porque nós cremos, conforme a Bíblia ensina, que tudo que acontece é determinação e permissão de Deus. E se Deus não permitir algo, nada pode acontecer, né? Não cai uma ave do céu sem que Deus permita. Esse é o ensino que Cristo dá. Não cai uma ave do céu sem que Deus permita que isso aconteça. Ele até fala, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, né? Algumas pessoas dizem aquilo como que é da árvore, da folha, né?
não cai uma folha de uma árvore sem que Deus... Só que isso não é bíblico, embora seja verdadeiro, né? Mas isso está no Alcorão, não está na Bíblia, né? Mas embora seja verdadeiro, que também, de fato, não cai, não acontece nada sem que Deus permita. Então, quando a pessoa entra nisso, na verdade, ela está sem querer influenciada por esse dualismo. Na verdade, como que nós vemos isso? Como Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. Então, o diabo, se ele agir, é porque Deus permitiu. Como nós vemos, biblicamente, claramente, no livro de Jó. Tá? Bom, entre esses dois hereges que eu falei aí, havia um pensamento que perturbava a igreja desde a era apostólica e que perturbou até muito mais na era patrística, que é o gnosticismo. O gnosticismo, aqueles que eram gnósticos, tá? Eles pensavam o seguinte, que havia um Deus bom e um Deus mau. Tá? Então olha só o que eles defendiam: tudo que é material foi criado pelo Deus mau, inclusive o ser humano. E o Deus bom criou tudo que é espiritual. Então o Deus bom teria criado os espíritos e o Deus mau criado a matéria. Os gnósticos, eles combatiam o casamento. Por que eles combatiam o casamento? Por causa da reprodução. Porque eles achavam que toda a matéria vinha do Deus mau. Então, se houvesse o casamento, haveria a reprodução. A reprodução é matéria física. E isso seria como servir o Deus mau. E é por isso que Paulo, se você quiser abrir lá em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, vamos dar uma olhadinha ali. Quando nós estudamos aqui a carta a Timóteo, nós abordamos isso. Aliás, quando nós estudamos uma seita, nós abordamos isso, mas nós nos detemos mais a questão da abstinência de alimentos, né? Mas 4, de 1 a 4, 1 Timóteo 4, de 1 a 4, diz o seguinte: ora, o apóstolo Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E olha como ele descreve essa apostasia: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, tá? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Agora veja bem o verso 3: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos por quantos conhecem plenamente a verdade, né? Então, quando nós estudamos isso, nós nos detemos aqui a questão dos alimentos, né? Falamos um pouquinho acerca do casamento, mas quando Paulo fala desses que proíbem o casamento, o gnosticismo era uma dessas heresias na época de Paulo, né? Já praticamente no final da vida de Paulo, né? Ou perto do final, né? Aqui é a primeira carta de Timóteo, mas a última carta que ele escreveu foi a segunda. Já havia essa influência do gnosticismo, tá? Então, são coisas que nós devemos tomar bastante cuidado, né? Então, eles dizem que o Deus bom, ele veio, né? Eles negavam que Cristo veio em carne. Eles admitiam que Cristo veio, mas negavam que Cristo veio em carne, né? Porque era contra a matéria. Então, eles diziam que Cristo veio espiritualmente para libertar o corpo do espírito, tá? Então o apóstolo João, ele fala que todo aquele que nega que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, tá? Depois disso, acho que é o slide 6 aí, Ário de Alexandria, surgiu por volta, ele nasceu no ano 256, foi um presbítero de Alexandria, e ele combateu a Santa Trindade, combateu toda a cristologia que os apóstolos ensinaram, né, e que a primeira geração dos pais apostólicos reafirmaram. Então Ário, ele combatia a Santa Trindade, combatia a cristologia, negava que o Verbo tenha encarnado, ou seja, que Deus se fez homem. Como nós falamos aqui, o próprio João fala que é o espírito de anticristo, né? Apóstolo João, tá?
Essa ideia existe até hoje em diversos grupos que nós conhecemos, tá? Primeiro, os unicistas, aqueles que se chamam, que se dizem unicistas. Eles dizem que não há a Trindade, tá? Existem grupos importantes aí. Quem gosta muito de ouvir louvor, talvez esteja habituado a ouvir louvores muito bonitos de um grupo unicista, que é A Voz da Verdade. Não sei se os irmãos já viram. Eles negam a Trindade. Eles seguem essa heresia de Ário, né? Os louvores, a qualidade musical é excelente, não tem o que questionar, né? Só que eles são unicistas, eles negam a divindade, tá? Existe uma Bíblia, uma tradução bíblica, que é chamada tradução ênfase ao unicismo. Ela é um grupo que defende o unicismo e combate a Trindade, tá? E o grupo mais conhecido que seguiu as ideias de Ário são os Testemunhos de Jeová. Eles negam, né, que Cristo e o Espírito Santo sejam Deus. Eles negam que Cristo é autoexistente, que procede da essência de Deus. Eles dizem que Cristo foi criado. Eles falam que Cristo é uma espécie de mestre de obras de Deus, para fazer a obra de Deus, e o Espírito Santo é como se fosse uma energia elétrica, uma força ativa, né, para desempenhar o que Deus falava, tá? Então existem outros grupos, né? Houve um sínodo local na própria Alexandria, no ano 318, com aproximadamente 100 bispos, né, que deliberaram essas ideias de Ário aí e condenaram o Ário como herege, tá? E Ário foi excomungado da igreja, ele era um presbítero da igreja, né? Ele foi muito combatido por Atanásio. Atanásio, ele escreveu. Como eu disse no começo, surgiam essas heresias, mas as heresias eram refutadas e eles eram excomungados, tá? Exatamente, como falamos hoje o mimimi, né? Não tinha isso, eles simplesmente rechaçavam. Este é uma ideia, um pensamento, uma posição que a igreja perdeu ao longo do tempo, né? Não digo toda a igreja, mas digo a igreja no geral, né? Perdeu. Então, nós devemos nos manter firmes nas doutrinas apostólicas. Na aula passada, quando nós estudamos a era apostólica, nós vimos que os cristãos da primeira era, eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. É interessante que hoje tem pessoas que defendem algumas heresias e ao mesmo tempo querem defender a igreja primitiva, né? Mas esquecem que a igreja primitiva eles defendiam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Coloca o slide 7, por favor. Isso. Marcião nasceu no ano 110 e ele perturbou muito a igreja, muito mesmo, tá? Ele também acreditava no dualismo como Mani e defendia, olha só o que ele defendia, irmãos, e perceba como é atuante até hoje essa heresia no meio cristão. E essas heresias, alguém disse certa vez que o erro é mais simples do que a verdade. O erro é mais simples do que a verdade. Então nós temos, quando eu falo nós, vou falar no ser humano, né? O ser humano, ele tem muita dificuldade às vezes de entender a Trindade, mas a Trindade é verdade. Ele tem muita dificuldade de entender doutrinas como a predestinação e eleição dos santos, mas essa doutrina é verdade, ela é explicada na Bíblia. No entanto, o erro é mais simples de ser seguido. E Marcião, ele então acreditava no dualismo, defendia a oposição entre justiça e amor. Ou seja, acreditava no quê? No dualismo, nessa questão nessa briga no mesmo nível aí de Deus com o diabo, do bem com o mal, né? E ele, perdão, irmãos, e ele fazia uma espécie de separação, como se não fosse o mesmo Deus. Por exemplo, ele falou assim: não pode, é incoerente o Deus ser justo e ser amor ao mesmo tempo.
Perceba se não tem pessoas que pregam isso. Talvez não com essas palavras, mas pregam isso, né? Então, ou Deus é justo ou Deus é amor. Os dois, Deus não pode ser, né? Porque o amor não vai condenar pessoas. Mais ou menos esse nível de pensamento, tá? Então, defendia uma oposição que achava que era incoerente, a justiça e o amor. Achava que era incoerente a lei e o evangelho, tá? Defendia também a distinção, a separação, tá? Entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele chegou a afirmar, esse Marcião, por isso que ele foi um dos hereges que mais perturbou a igreja, que ele dizia que o Antigo Testamento e o Novo Testamento era uma contradição entre dois deuses, porque havia um Deus da lei e um Deus do amor. Um Deus no Antigo Testamento e um Deus que veio ensinar graça e tudo mais no Novo Testamento, tá? Se você analisar bem, esta heresia, ela pode estar com outra roupa, mas ela existe até hoje. As pessoas elas não conseguem ver, mas como assim a lei não? A lei não tem lei, é graça, é amor, né? Não, por exemplo, a doutrina do universalismo, por exemplo. Não, Deus é amor, é misericordioso, Ele vai salvar todo mundo. Mas só que aí Deus seria injusto, porque Deus não puniria o pecado, né? Então todo o mal que é cometido no mundo, a justiça de Deus é baseada no amor, né? Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós vimos lá claramente que o que move o juízo é justamente Deus vingar todo o mal e toda a crueldade que é feita no mundo, né? Principalmente contra os santos, tá? Então Marcião ele tinha essa ideia, acreditava no Deus da lei e no Deus do amor, um Deus da lei, outro Deus do amor, né? Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Foi muito combatida por Tertuliano e foi excomungado da igreja, tá? Então os primeiros pais, né? Ou melhor, esse grupo de pais da igreja chamado apologistas, nós podemos citar dois nomes que foram muito importantes, tá? Tertuliano e Justino. Você põe o slide 8, por favor. Tertuliano nasceu por volta do ano 145. Foi ordenado presbítero na igreja de Cartago, norte da África, e começou a escrever livros abordando problemas enfrentados pela igreja da sua época, tá? E ele começou a combater a heresia de Ário, principalmente, de outros, né? Ário viria depois, né? Mas a ideia sobre a divindade. Pessoas que já negavam que Cristo tinha vindo em carne, como João falava, né? Como os gnósticos e tudo mais, tá? E Tertuliano, ele é importante na igreja porque ele foi o primeiro a se aprofundar mais, doutrinar. Não que a doutrina não existia, a doutrina foi dada pelos apóstolos, né? E pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo, tá? Mas ele foi o que mais se aprofundou, o primeiro a se aprofundar, né? Depois tiveram outros, na doutrina da Trindade. Inclusive Tertuliano que deu esse nome Trindade, tá? Trindade, essa palavra não está na Bíblia, mas o conceito está. Seria a mesma coisa que dizer que foi Newton, né, que desenvolveu a teoria da gravidade, né? Seria a mesma coisa que Newton inventou a gravidade. Não, ele apenas desenvolveu o pensamento e explicou. Tertuliano, ele não inventou a Trindade, ele deu um nome a esse título, Trindade, né? Mas ele se aprofundou nessa doutrina, tá? E ele, em resposta a essas heresias contrárias à Trindade, né, essa Trindade, ele escreveu uma obra chamada Contrapraxias, tá? E nessa obra ele escreveu pela primeira vez a palavra Trindade para descrever a divindade, né, com relação ao Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E o seu livro mais longo foi um tratado contra Marcião, né? Ele defendeu o uso do Antigo Testamento pela igreja cristã e demonstrou
como usar as escrituras para refutar heresias, tá? O gnosticismo, que era uma grande ameaça para a igreja na sua época, Tertuliano combateu muito. Tertuliano, desses aí, da era dos pais da igreja, foi o que mais escreveu contra a heresia dos gnósticos, né? E seus escritos deram bastante sustentação também para a igreja superar as heresias de Ário, tá? E também Justino, né? Conhecido como Justino Mártir, que é o 9, é o slide 9. Justino Mártir, que nasceu por volta do ano 132. Ele escreveu uma defesa geral do cristianismo, né? Ele nasceu em Éfeso e foi martirizado em Roma. Ele morreu em Roma, tá? Bom, eu vou citar aqui alguns nomes de pais da igreja, só para os irmãos terem contato com esses nomes, mas não vou falar sobre eles porque não vai dar tempo, né? Não temos tempo, tá? Mas os principais: Policarpo, Inácio, Papias, Justino Mártir, que acabamos de falar, Irineu, Orígenes, Tertuliano, Eusébio, João Crisóstomo, Jerônimo e Agostinho. Desses três últimos aqui, João Crisóstomo, Jerônimo e Agostinho, eles já viveram na época da Igreja Imperial, quando a igreja já era oficializada pelo Império Romano. No entanto, numa época onde não havia tantos desvios, tá? João Crisóstomo é um excelente teólogo, Agostinho também, e Jerônimo é o que traduziu a Bíblia, né? Do hebraico e do grego para o latim, que é a tradução da Vulgata Latina. Eles também são considerados pais da igreja, tá? Nicéia. E o Concílio de Nicéia condenou totalmente o arianismo, tá? O arianismo ele só voltou com força mesmo no século XIX com Charles Russell, que foi que organizou as Testemunhas de Jeová, tá? Então, Teodósio, tem o slide 10 aí? Esse Teodósio aqui, ele vai começar com os desvios da igreja que nós vamos estudar na próxima semana, tá? Então, até o século IV, a igreja era perseguida pelo Império Romano. Você põe o slide 11, fazendo favor? Até o século IV, a realidade dos cristãos era essa aqui, tá? Aqui, famílias inteiras eram lançadas na arena como uma espécie de espetáculo, né? Como, imagina hoje assim, um clássico, um jogo decisivo de campeonato, que move a atenção para as pessoas, de distração mesmo, né? Entretenimento, e que enche um estádio lá de 100 mil pessoas. Ali no Coliseu, né? Essa imagem aí, os romanos tratavam os cristãos desta maneira aqui, tá? Nero, ele passava uma espécie de betume, uma espécie de coisa inflamável nos cristãos, uma espécie de um piche inflamável nos cristãos, pendurava os cristãos em estacas, pendurava eles vivos, né? Ateava fogo, mandava atear fogo neles para iluminar a cidade à noite, ali perto da corte, e andava nu numa biga. Biga era tipo uma carruagem, né, que os romanos tinham, onde não tinha lugar para sentar. Então era um ou dois cavalos, né, e o cara ficava em pé ali, e a pessoa ficava em pé ali, e ele ficava nu andando com essas bigas. Isso é a biografia de Nero, enquanto os cristãos queimavam ali, né? E Nero martirizou Pedro e Paulo, tá? Essa era a realidade dos cristãos até o século IV. Então, conforme as heresias iam surgindo, eles mesmo combatidos, né, pelo Império Romano, eles defendiam a sã doutrina até que morressem. E muitos morreram, muitos foram martirizados, tá? A partir a partir do ano 313, nós vamos estudar na próxima semana, né? Constantino então declara o Edito de Tolerância, tá? Onde ele vai oficializar o cristianismo, a religião oficial de Roma. E Teodósio, que é o sucessor dele, vai decretar então que todos, para obterem cargos públicos, devem ser membros da igreja. Então, se até o século IV o cristão vivia assim,
é legítimo nós concluirmos que eles eram de fato convertidos, certo? Porque uma pessoa que não fosse convertida não ia morrer por Cristo dessa forma. Esses aqui que estão aí são os que não negavam Cristo, eles não negavam, tá? A partir de 325, para obter qualquer cargo público tinha que ser membro da igreja. Então qualquer pessoa que tinha ambições queria ser membro da igreja. Então já não era mais, a igreja já não era, ela passou a não ser mais formada por cristãos genuinamente convertidos, mas ela passou a ter um número enorme de membros, mas nem todos eram convertidos, tá? Então nós vemos que a partir do século IV, que nós vamos estudar a semana que vem, se Deus permitir, a Igreja Imperial, começaram diversos desvios da igreja, que foi conduzindo a igreja em cada desvio até chegar ao momento da reforma. Para nós terminarmos, quero convidar os irmãos para virem aqui em Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos capítulo 20, vermos uma advertência aqui, ó. A partir do verso 29, que é o apóstolo Paulo dizendo, né? Vamos ler do 29 ao 32. E olhe bem o que ele disse. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então veja aqui 2 coisas, tá? A primeira coisa, para a gente terminar aqui, a exemplo de Pedro, Paulo também fez uma advertência. Vão se levantar lobos ferozes. Esses lobos ferozes não estão brincando. Diz aqui, eles não pouparão o rebanho. Então a questão das heresias e dos falsos mestres é uma questão séria, é séria. Não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, para desviar os discípulos. Perversão é a falsificação, né? É perverter a palavra, tá? Agora preste bem atenção aqui no que Paulo fala, verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse aqui é o pastor. Esse é o pastor. O pastor é o que não dorme, é o que admoesta, é o que fica preocupado se a pessoa está faltando na igreja. Esse é o pastor, como Paulo fazia aqui. O presbítero, o pastor que se preocupa com o rebanho, com as coisas que estão acontecendo, tá? O mercenário, ele quer a gordura da ovelha. Ele quer tirar o que a ovelha tem, para que ele tenha